Minha mãe vai ser senadora junto com as amigas dela. E no videogame ele tá com fone e ele pede voto. Você tem que votar 180. A minha mãe vai ser senadora, 180, viu? Ela e mais 2 mulheres. Somos mães. Eu demorei um pouco porque eu tava deixando almoço pras crianças. Os meus filhos falaram, mãe, vai lá. Não é você mesmo que fala pra gente que a gente tem que se colocar no lugar do outro, que a gente tem que ajudar e fazer o melhor pela nossa sociedade? Então, você recebeu um convite. Por que você não vai, se é isso que você tem ensinado pra gente? Eu sou pai e sou mãe. O pai é presente, mas em casa eu sou o pai e sou a mãe, né? O meu pequeno é mais serelepe que nem eu. Ele já comunicou os amigos, né? Que a mãe vai ser uma senadora. Mas uma comunicação assim, vote nelas. 3 mulheres 3 e um mandato. mulheres, um mandato. 3 mulheres e um mandato. Mas se a chapa for eleita, quem governa? As 3 governaremos juntas. A presença das 3 estará no gabinete. O mandato coletivo funciona da seguinte forma. Primeiro vamos explicar a chapa. Ela é pensada de forma regional, respeitando as demandas de cada região. Eu, como titular, moro no interior e vou levar as demandas do interior, que são pouco atendidas. A Bruna, do litoral, leva as demandas do litoral. E a Nilza leva as demandas da capital e Grande São Paulo, região metropolitana. Aí a gente já tem uma representatividade de mulher e de região. O coletivo são as pessoas que estão apoiando a nossa candidatura. O mandato coletivo tem a ideia de colocar as pessoas comuns na política e potencializá-las. Por exemplo, o nosso gabinete, ele vai ser formado, a maior parte dele, com edital e processo seletivo, para que a gente comece a despersonalizar os capitães da política, os filhos dos filhos, o neto, o parente, o namorado. Ah, precisa de um emprego? Vem pra cá. Os cabides. A gente é contra isso. Todas as ideias é convergir com a sociedade mesmo, levar as demandas para o gabinete, ouvi-las, para melhor gerenciar. A ideia é nova, né, que é a primeira candidatura majoritária de forma coletiva aí da história. A gente teve que seguir os critérios do Tribunal Superior Eleitoral, as regras, para poder ter a candidatura registrada. Então na urna só aparece a minha foto e o meu nome, que é Moira Lázaro, mandato coletivo. Todas as pautas são discutidas pelo grupo e nós vamos trabalhar com a ideia do consenso e do consentimento, priorizando o bem coletivo. Então não vai ser a minha opinião ou a dela, ou a de algum integrante do grupo, do coletivo, mas sim como a gente vai enxergar aquele problema e a solução impactar no maior número de pessoas. A gente tem um impasse, a gente vai pelo caminho A ou B. Coloca na mesa, caminho A ou B, e aí nós vamos ver, o caminho A a gente atinge esse benefício para a sociedade. O caminho B a gente atinge um benefício maior. Aqui a gente atinge 5, lá a gente atinge 100. Então a gente vai sempre optar pelo que atinge assim, o maior número de pessoas. Nós temos os princípios e valores, né, que é o autodesenvolvimento, a sustentabilidade, uma sobe a outra. Tem alguns princípios e valores que vão sustentar essas discussões. A gente não pode divergir dos princípios e valores. É a primeira vez na história do Brasil que 3 mulheres estão reunidas por um único objetivo, que é pleitear uma vaga no Senado. Eu sou a Moira Lázaro, nasci e cresci na cidade de Catandu, tenho 38 anos, sou mãe do Lucas, professora da educação básica. Estou na política faz muito tempo, como militante, depois como dirigente de partido. Faço parte do movimento feminista, tanto aqui em São Paulo quanto na minha cidade. E resolvi ser candidata por conta do projeto, né? Ser a primeira chapa da história do Brasil ao Senado liderada por 3 mulheres. A rede considera essa candidatura muito bonita porque leva de fato o que a rede é. A rede é um partido coletivo. Meu nome é Bruna Maria Lopes, sou natural de Santos, sou mãe, atuo na área do direito previdenciário, sou ativista política, sou porta-voz da Rede Sustentabilidade na Baixada Santista. A gente desenvolve um trabalho muito bacana de fiscalização das bases governistas na Baixada. E é muito importante nos colocarmos enquanto mulheres para o pleito eleitoral, para fazer realmente a diferença. No contexto que a gente vive hoje, eu sou pró-vida, mas eu sou a favor do aborto por conta do direito da mulher e do corpo da mulher.
Não adianta a gente colocar crianças que serão abandonadas futuramente na sociedade e gerar mais problemas para elas. Isso é uma opinião pessoal que eu tenho dentro da minha casa. Enquanto senadora, eu preciso e devo, primeiro, levar a pauta para o debate e, segundo, ouvir a sociedade, né? Como que a gente pode construir uma decisão de forma coletiva. Essa é a nossa função, levar o debate e colocar lá na casa as mulheres para serem ouvidas. Eu tenho a minha opinião pessoal, particular, que é a favor da vida, sempre, mas eu preciso pensar na sociedade, né? Quem são essas mulheres? Existem algumas legislações que já propõem o cuidado com a mulher, aí a gente já vai para uma pauta, né, para uma outra pauta, que é a saúde da mulher, mas ainda é muito pouco que temos, né? Então é isso, enquanto sociedade, elas precisam decidir o que é melhor para elas, o que é melhor para cada uma, o que é melhor para o seu corpo. Vem na minha vida pessoal, eu penso de um jeito, mas eu, enquanto senadora, eu não posso decidir por todas as mulheres. Então eu acho que tem que haver um plebiscito. Cada uma vai ter uma posição aqui, mas aí a gente representa 52% da população. Nós precisamos ser ouvidas e essa é a proposta. Por isso que são 3 mulheres. Dar voz para quem não tem voz, dar voz para quem é chamada de minoria. Só que nós somos a maioria. É incoerente isso, chamar a gente de minoria enquanto nós somos 52% da população. Então essa é a ideia do nosso mandato. Todas as pautas serem discutidas com a sociedade. Aí entra e a falta de principalmente representação, né? as mais polêmicas, como o aborto. Eu sou Nilza Camilo, sou moradora de São Paulo. Nasci na capital de São Paulo, zona leste de São Paulo, e há 8 anos resido em Guarulhos. Eu trabalhei movimentos sociais há 12 anos. Por 12 anos trabalhando em movimentos sociais e culturais. Sempre em comunidades, sempre em favela, sempre diretamente com moradores de periferia. Já está no meu sangue, é o que eu sei fazer. É trabalhar com o povo, é trabalhar com comunidade. Fui militante do PT também e hoje sou responsável pelo Partido Frente Favela Brasil São Paulo. E, assim, agora a participação de fato na política nunca passou pela minha cabeça, mas a minha atuação me levou a fazer parte da política. E aí eu me vi tendo sim que participar, tendo sim que fazer uma representação pelo simples fato de não ter uma pessoa negra de representação dentro do Congresso, por exemplo. Eu trabalho na periferia e eu sei o que é ver um pai que bate numa mãe e chega bêbado em casa. Se as delegacias não são abertas, né? Trabalho de segunda a sexta-feira, não estão abertas, que é o horário que os pais chegam em casa de sexta-feira alcoolizados, arrebentam as mães e a delegacia está fechada. Então isso é uma das coisas que a gente tem que mudar. A questão das delegacias não estarem abertas é realmente um grande absurdo, né? Porque as nossas mulheres, as mulheres do estado de São Paulo, as mulheres do Brasil, elas não estão sendo agredidas somente em horário administrativo. E não também somente de segunda a sexta, né? Elas estão sendo agredidas 24 horas por dia. O telefone 80 toca a cada 3 minutos e 50 segundos. Um outro dado é que a cada 11 minutos o nosso país registra um caso de estupro. Chegar ao Senado para propor, para discutir, para fiscalizar de uma forma assim enérgica, porém pacífica. Uma outra coisa que a gente vai fazer enquanto senadoras é estar perto dos movimentos. A gente fazer uma gestão que anda. O gabinete é compartilhado e as pessoas são de confiança. Então a gente pode se ausentar dele para dialogar. O impacto na sociedade é maior quando você está na estrutura, quando você hackeia a estrutura. A gente vai hackear para quê? Porque a gente quer estar lá para poder andar, para poder falar, para poder levar informação, para poder levar essas mulheres para o gabinete junto com a gente. Eu estava vindo para cá e eu acabei conversando com uma das mães no bairro onde eu moro. E ela falou assim, Nilza, como que eu faço? Eu tenho 4 filhos, eu preciso trabalhar, eles ficam em casa e eu recebi uma intimação do Conselho Tutelar porque eu deixei minhas crianças em casa no dia para mim poder trabalhar. E aí como que eu faço? Na condição eu vim pensando, gente, é uma das coisas que a gente tem que mudar. Porque ao mesmo tempo que o sistema favorece uma lei para o jovem, desfavorece a mulher, está ali na luta para dar o sustento para o filho. E aí como que você vai fazer? Eu tive a impressão que a mulher tá fora do sistema. As mulheres, elas têm uma noção, as mulheres não, a sociedade, não é questão de gênero isso, muito vaga de informação e há uma distorção muito grande hoje, chega tudo meio que pela metade quando chega. A gente também tem que
pensar nas campanhas informativas. Então a gente tem essa preocupação de fazer a informação chegar. Olha, se você for no juiz, ele assegura a sua creche. Eu não consigo enxergar a política de outra forma hoje, se a gente não estiver perto das pessoas. Pessoas comuns precisam fazer política. Nós não podemos deixar mais a política para os coronéis, para os filhos dos filhos, senão a gente vai estar sempre excluído. Os filhos dos padrinhos, né? Os filhos dos empreiteiros, dos banqueiros. Isso não pode existir mais. O lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. É difícil ser mulher e ser mulher na política é mais difícil ainda. É desafiador. E eu acho que é por isso que eu estou aqui, por ser um desafio e por saber que é muito difícil a mulher se colocar, a mulher ser ouvida. As mulheres são muito mais interrompidas do que os homens. A gente tá querendo abrir caminho, de fato. É gente da gente. É estimular, né? E para que outras mulheres olhem pra gente e falem, a gente consegue. Pô, mas você no Senado, você tem noção que é isso? Eu tenho. Mas você é mulher, eu sou. A política faz tempo, né? Leio bastante também, né? Porque a visão que tem do Senado é homem branco, rico, né? E de meia idade pra frente. Não, e eu? Você tá brincando? Você no Senado? Não tinha um cargo menor? Porque o Senado são 8 anos. Então, em 8 anos, a gente consegue, junto com co-deputados, com diálogo, levando a sociedade, traçar um rumo de país. Essa é a ideia, né? A longo prazo. A gente não consegue fazer mudanças em curto prazo. A gente precisa pensar o futuro. Isso demanda tempo, demanda energia, isso demanda harmonia. A gente não vai conseguir entrar em harmonia em 3 meses. Nós temos, por exemplo, um projeto de gabinete itinerante, né? Ah, mas puxa, eu não vejo o senador por aí em praça, tomando café com a população. Mas vai ver, porque nós queremos ser a voz, nós queremos ser alguém que acolhe, alguém que socorre. E uma coisa que eu quero trabalhar muito no Senado, junto com as minhas amigas, é a questão da Secretaria Municipal da Mulher. Todo município precisa ter Secretaria Municipal da Mulher, interligar dados, acolher mulheres, né? Ver como que anda a saúde da mulher é muito importante. Uma outra pauta que a gente tem, que a gente já conseguiu espaço dentro da rede, já é uma tese aprovada, é a licença paternidade como instrumento na questão da igualdade e equidade de gênero. É que as 3 são mães, sabem muito bem. Muito difícil o início da vida do bebê, né? Então a gente também já tem bastante coisa estruturada nessa pauta, principalmente das mulheres. Outra área também que eu acho que é fundamental é a parte do empreendedorismo, porque a mulher é a maioria das empreendedoras, né? É a tia que faz bolo, é aquela que faz o salgado, é que vai fazer faxina na casa da patroa. Então eu acredito que essa linha do empreendedorismo também é fundamental. Uma linha de crédito sem muita burocracia para a mulher que quer fazer a coisa acontecer, que gera empregos, né, também. Então é outra área que eu acho que é fundamental a gente trabalhar. A mulher empoderada economicamente, ela tem uma outra realidade. Ela cresce, ela tem coragem. Diminui a violência doméstica. Ela sai de casa. Eu não vou mais me sujeitar a isso, porque eu tenho renda. Então uma preocupação que a gente tem aqui é consenso. Essas pautas são consenso já. Os gabinetes da rede serão 50-50. Vai ter 10 diretorias, por exemplo, né? O prefeito foi da rede. 50% tem que ser composto por mulher. A rede, ela tem muito essa pegada de empoderar as mulheres. É um partido que dá o espaço pra gente. E isso também motivou para que eu aceitasse o desafio de ser candidata. Muitos homens estão falando por nós, legislando por nós, pensando por nós, falando sobre saúde da mulher, né? E nós não estamos lá. Então quem sabe o que é melhor para nós, mulheres, somos nós. Lá na Baixada Santista nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, e 70% das mulheres que responderam, elas disseram o seguinte: eu gostaria muito de ser atuante na política, mas eu tenho medo. Puxa, por que o seu medo? Por conta do machismo, eu não sei nada, eu não entendo de política. Elas não veem mulheres na política.
Então elas precisam ver, elas precisam ver. O que elas veem? Homens. Estamos aqui para isso. Quando fizemos esse chamamento para dialogar sobre política e para falar, você pode, se você quiser, você pode. E se você também não quiser se colocar a candidata, não tem problema, mas você pode aprender muita coisa. Onde você estiver, você pode estar fazendo a diferença. Elas precisam se ver na política. Por isso que nós precisamos de mais mulheres. Precisamos de mulher presidente, precisamos de mulher senadora, mulheres deputadas, mulheres vereadoras, para que elas se enxerguem naquele espaço de poder e de grande impacto. Na verdade, a mulher quer participar da política, mas aí ela pensa nos filhos que ela tem em casa, se ela vai deixar o filho em casa para poder participar, porque a política requer tempo. Você tem que estar disponível para a política. Então não é que a mulher não quer participar, ela quer participar, mas aí ela pensa como que eu vou participar e deixar a casa. A política tem que dar também uma certa estrutura mínima para ter a participação de fato da mulher. Por exemplo, as reuniões poderia ter uma babá. A mulher fica muito mais à vontade de trazer seus filhos na reunião. O nosso estatuto já está com essa divisão de gêneros. 50% de homens e 50% de mulheres. As presidências são direcionadas pelas mulheres. Hoje eu sou a favor das cotas, sim. Olha, eu, por exemplo, sou uma cotista. Não é o melhor, mas é o que tem. É o que a gente tem para poder estar junto e ter uma igualdade de oportunidade. Também sou a favor das cotas, que precisam potencializar para a gente efetivar os espaços. Eu acho que é bastante necessário para que toda a sociedade possa participar em todos os âmbitos, na questão estudantil. Na hora que todo mundo tiver um ponto de partida igual, ele não precisa de cota. A função do professor não é defender partidos. A função do professor é mostrar caminhos. Mas eu não consigo não defender o que eu acredito. Olha, a professora acredita nisso. O outro colega acredita naquela outra situação. A gente tem que dar caminhos para os nossos alunos. A gente não pode esconder os caminhos, a gente não pode esconder as lutas e as conquistas que a sociedade teve até hoje. O professor é formador de opinião, né? Então tem que ter esse cuidado também, de levar o aluno para a vida. Eu trabalho em escola, eu não sou professor, eu sou formada em administração, mas a minha escola onde eu trabalho falta muito professor, então eu acabo ficando em sala de aula. O que eu levo é a realidade para eles. Eu dou aula de cidadania, então eu falo para eles, ó, é assim que acontece, olha como funciona a velha política. Eu estava vindo para cá, encontrei um dos alunos, né? E eles, ô Nilza, tia, aí. Eu falei assim, por que você não tá na escola? Eu falei assim, agora eu sou uma candidata. E a gente não pode esconder as vitórias e as lutas de qualquer partido, de qualquer movimento. É o que a Marina Silva fala, né? A gente não pode negar as conquistas do todo. Sim. E não pode falar que foi uma pessoa. São direitos da sociedade. Por isso que eu acho que todos os partidos cabem dentro da escola. Nosso compromisso, como a própria campanha diz, primeiro com a mulher, segundo é fazer aliança com a sociedade. Olha, os meus alunos me viram hoje, me viram ontem na TV, na Globo. Nossa, meu celular bombou. Eu falei, gente, calma. Então é um processo. A gente organiza a nossa casa da melhor maneira possível, né? Deixa os filhos bem amparados, protegidos. A gente abre mão de muita coisa. Então, é um misto de sentimentos, de sensações, né? E o meu grande sonho, de verdade, como cidadã, é aposentar a velha política e os seus ranços, as suas práticas. Ser aquela que contribui com pano de chão, com uma vassoura, com rodo, né? Durante essa faxina que a sociedade brasileira precisa fazer. E a suplência não aparece na candidatura velha, ela não aparece. E não aparece que a suplência financia os titulares. Os suplentes, eles ficam muito escondidos. E são sempre os mais ricos. Como financiadores, o cidadão ele precisa saber quem é que está compondo aquela forma de governo ali, porque se o titular vem a falecer, se ele vem a ter um problema de saúde, quem é que vai representá-lo e passar a tomar as decisões? O seu suplente. Nós não acreditamos mais nessa forma de governo que está aí nos atendendo de certa forma, porque eu não me sinto atendida por ela. Se o eleitor não sabe quem é o suplente, hoje 20% do Senado é governado por suplentes. E esse suplente, ele não tem o quê? O compromisso com o eleitor, porque o eleitor não sabe quem é ele. Hoje, então, tem mais suplente em vagas do que mulheres. 16% de mulheres. Isso é verdade. Você consegue entender por que dessa candidata? E a maioria dos suplentes são milionários. Ele pode assinar um projeto de lei muito importante, que pode beneficiar alguém, ou tirar direitos de outros. E ninguém vai saber. Porque na hora que a coisa aperta, ele pode sair, volta o outro. Aí o outro fala, não, mas eu não assinei, foi suplente. As decisões tomadas
influenciam diretamente dentro das nossas casas e nas nossas vidas. Então, por que o Senado? Porque decide muita coisa importante. O impacto social é enorme. E aí eles querem mudar? De forma alguma. Mas nós vamos fazer isso acontecer. E quem está assistindo a gente também. Não, imagina, se tudo que aconteceu e for pro YouTube, não, vamos virar meme.